Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões, organizado e apresentado pela Márcia Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e por mim, Neide Noff, da Faculdade de Educação. O nosso convidado de hoje é o Ronaldo Awad, né, que vai falar sobre jogos para as aulas de artes. Ele trabalha na Universidade Federal de Alfenas e é nosso convidado permanente na Faculdade de Educação. Professor, então, a questão é, aula de artes através de jogos, que situação é essa? Conta um pouco para nós. Os jogos eu comecei a elaborar por causa de uma série de clichês em termos propositivos em aula de arte. Era sempre algo assim, pedagogizado demais e onde as questões da arte, a complexidade da arte não estavam envolvidas. Com base no Merce Cunningham, que foi um grande coreógrafo norte-americano, bailarino, e no John Cage, músico e compositor norte-americano, que trabalha com as operações do acaso, do aleatório. Eu comecei a desenvolver jogos que são compostos por 3 a 6 blocos de possibilidades, com 6 possibilidades cada uma, como eu já disse, né? Varia muito a questão do dado cúbico, de 6 faces, e também 8 dados de 8 faces cada. Então, é todo um trabalho baseado na metodologia, quer dizer, nos processos de criação, mais precisamente do Merce Cunningham. E aí vem as questões do acaso. São jogos que às vezes têm questões muito contrastantes entre si, às vezes são mais homogêneos. Você pode dar um exemplo? Eu trabalhei um jogo, recentemente eu elaborei um jogo relacionado à arte brasileira moderna e contemporânea, onde estão, por exemplo, Villa-Lobos, Manuel Bandeira, Ana Cristina César, Wagner Tiso, Tomi Otaki. Então são artistas brasileiros do modernismo e do contemporâneo. Essa questão que eu já citei aqui, músicos, poetas e pintores, essa relação com sonoro, visual, verbal, porque a base teórica desses jogos é a teoria matriz da linguagem pensamento. Sonora, visual, verbal, aplicações da hipermídia, elaborada por quase 28 anos pela professora Lúcia Santaella. Então, ele foi lançado em 2001 e é uma teoria que tem embasado demais o meu processo. Quer dizer, essa teoria que trabalha com a tese de que todas as linguagens são impuras, são híbridas. Quer dizer, elas se interrelacionam. Elas se interrelacionam, então há toda uma relação com a questão peirciana, do Charles Sanders Peirce, relacionadas ao ícone, o índice e o símbolo, e isso tem fomentado, né, a criação desses jogos. Agora, a base estética é Cunningham e Cage. E a ideia é usar o jogo para a aprendizagem. Para a aprendizagem. Do que é a arte, como sim. ela se produz. Sim. E como que é isso? Tem uma música que aquece a expressão? Como geralmente, esses jogos, os últimos que eu tenho produzido, as crianças e jovens e adultos vão buscar na hipermídia arquivos, quer dizer, referências sonoras, visuais e verbais. Neste último jogo eu vou te interromper, desculpa. Sim. Precisa dizer o que é hipermídia, porque nem todo mundo sabe o que é. Sim, a hipermídia é essa grande teia, né, que está sobre as nossas cabeças, de onde a gente vai baixando, né, música, documentário. Quer dizer, o Google, o Bing, tudo. todas essas coisas de busca. Toda essa questão de busca. Inclusive, nesses jogos que eu propus atualmente, acho que foi o último que eu elaborei, eu coloco, por exemplo, Heitor Villa-Lobos no sonoro, né? Eu tenho 6 possibilidades de músicos, de artistas visuais e de poetas. E eu não coloco, por exemplo, o Trenzinho do Caipira do Villa-Lobos. Eu coloco Heitor Villa-Lobos, vamos dizer, porque nesse jogo são 3 blocos de possibilidades, com 6 possibilidades cada. Quando eu jogo 3 vezes o dado cúbico, eu configuro uma combinatória. Essa combinatória vai ter, por exemplo, Heitor Villa-Lobos, vai ter Tomi Otaki e vai ter Ana Cristina César. Então aparece a música do Villa-Lobos, alguma obra da Tomi e esqueci o nome da última, mas aparece... Da Ana Cristina César. Elas aparecem individualmente, a ideia é articular essas três? E eu não coloco, por exemplo, qual poema da Ana Cristina César,
qual pintura da Tomi e qual peça do Villa-Lobos. Os nomes são, para mim, são universos a partir dos quais crianças, jovens e adultos vão buscar esses universos. E aí tem a questão também do desenvolvimento de entrar um pouquinho nesses universos e selecionar o que desses universos. Então, nessa composição, você junta 3, praticamente, referências. 3 referências. Uma musical, outra estética. Visual, né? Visual mesmo, né? E a terceira... literária. Literária. Né? Poesia. E aí é esse o trabalho novo desses games, trazendo essas articulações nas aulas de artes. Por exemplo, a junção desses 3 nomes, isso vai se dar num vídeo, que eu estipulo, vamos dizer, 2 minutos, até para fomentar a prática da edição, ter que gerar um vídeo num programa de edição que os alunos baixam, né? E eles vão ter que gerar uma sintaxe ali em 2 minutos, envolvendo, por exemplo, músicas, uma peça do Villa-Lobos, ou então o Villa-Lobos regendo. Pode ser que crianças, jovens e adultos vão localizar registros do Villa-Lobos regendo a própria peça, né? Por exemplo, no caso da Tomi, uma obra da Tomi e a Tomi pintando também, quer dizer, fica em aberto essa questão. E na Ana Cristina César, a relação com um poema. Isso vai ser hibridizado, vai resultar num vídeo de 2 minutos. Que o aluno faz. Que ele vai fazer. Esse aluno de que nível é? Acredito, quer dizer, eu tenho trabalhado com crianças do Fundamental 1, dos anos iniciais do ensino fundamental. Com 6, 7 anos. 7, 8 anos. Já é capaz de fazer Sim. isso? Tenho trabalhado com alunos do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º, e o ensino médio. E qual o impacto para as crianças desse trabalho? O impacto é que elas ficam... A primeira coisa é a questão do acaso. Mas o que eu vou fazer com esse compositor que eu nunca ouvi, com essa pintora que eu também não conheço e com essa poeta que eu também nunca li? E, estando no jogo, não tem como ficar fora. A criança, ela decide por participar do jogo. A partir daí, a cada lançamento de 3 vezes do dado cúbico, ela define uma combinatória, que é um problema. É uma questão também que eu levo para o ensino de arte, a questão da problematização. Como é que você vai criar uma sintaxe, que aí tem a competência também sintática. O que é uma sintaxe? A sintaxe, no caso visual, né, que seria a organização nesse fluxo temporal do vídeo, dessas ideias que vão dessa ideia que é articular o sonoro, o visual e o verbal. Então, a sintaxe é uma frase que articula 3 possibilidades, de artes diversas. Sim. Que se interrelacionam. Se interrelaciona. Essa relação eu também, ela está embasada na teoria da Lúcia Santaella, da professora Santaella, que é a relação do eixo da sintaxe para o sonoro, o eixo da forma para o visual e do discurso para o verbal. Né? Então, quer dizer, quando eu falo de sintaxe, forma e discurso, eu falo dentro de uma conceituação expandida. Muita gente quer levar para a linguística, né? Mas a relação da sintaxe, que é, vamos dizer, o eixo da sonoridade, que é o som que vai se desenvolvendo no tempo, né? A questão da forma, quer dizer, aí a criança, eu defino assim, o resultado do trabalho. Se trabalha uma organização de som, imagem e verbo, né? Essa organização dela vai resultar uma forma de onde vai saltar uma discursividade. Né? Essa é uma situação também inovadora. Porque normalmente nas aulas de artes o que se trabalha é a expressão da pessoa através de diferentes linguagens, né? E diferentes materiais. E diferentes materiais, né? Isso que é o que a gente vê de comum nas aulas de artes e que fica. Você seleciona 3 elementos e os articula e faz isto. Este é um game que você usa, um jogo que você usa. Existem outras alternativas? Olha, existem outras alternativas. Eu trabalho muito com... A minha preocupação é com o ato propositivo. Esse ato propositivo, ele tá sob a forma de um jogo, né?
mas há sempre uma forma de provocar, de criar reações em crianças, jovens e adultos para uma devolutiva em termos da linguagem sonora, visual, verbal ou a hibridização. Eu não conheço a poetisa que você se referiu, mas você está falando de, vamos dizer, artistas complexos. Sim, sim. E que não necessariamente todas as crianças conhecem. Sim. Então, o que você acha que isso provoca na criança, né? Porque a gente, em geral, pensa em obra de arte, vamos aprender obra de arte, vamos ver Matisse, vamos Renoir, sim, sim. Né? E você está falando de coisas contemporâneas, complexas e nem sempre muito usuais no conhecimento mais popular. Então, o que te leva a organizar essas coisas? São artistas que, vamos dizer, num campo mais comum do ensino de arte, nunca são pautados. Então, a minha preocupação é trazer esses artistas e sem subestimar, né, a faixa etária e que tipo de reação isso provocaria, né? Então, eu tenho essa questão. Por exemplo, uma aluna me falou, eu nunca tinha ouvido Villa-Lobos, às vezes o jogo também trabalha com Cláudio Santoro. Quantos anos ela tinha? É a faixa de 12 anos. Né? E também no ensino superior, em que eu leciono Artes 1 e 2 para pedagogia na Universidade Federal de Alfenas, o repertório também dessas alunas e alunos não inclui esse tipo de, vamos dizer, essas poéticas, né, relacionadas ao sonoro, visual e verbal. Então, eu coloco propositalmente para que esses autores, esses artistas entrem em pauta, né? Mas respondendo a Neide, essa relação do ato propositivo. Por exemplo, Mira Schendel, que é uma artista cuja obra não é fácil de se reproduzir na imprensa, são obras que trabalham com a invisibilidade, quase com o vazio. Eu falei, como é que eu aproximo crianças, jovens e adultos da Mira Schendel? Então, não é um jogo especificamente com essa relação dos blocos de possibilidades, mas, por exemplo, eu proponho suportes como papel de seda, suportes bem finos, com a gramatura muito leve, e pincel e água. A partir do momento que a criança ou o jovem inscreve um círculo com pincel e água sobre um papel de gramatura muito leve, esse papel deixa de ser suporte, deixa de ser algo para suportar a materialidade e reage à água. Então, essa dicotomia inscrição e suporte desaparece. E isso é uma chave, é uma das janelas para se entrar em Mira Schendel. Então, eu vou ficar dizendo sobre Mira Schendel, sobre invisibilidade, sobre vazio. Como é que eu posso, numa prática de ateliê, aproximar o sujeito da experiência da Mira, que é realmente se desenhar com água, cuja inscrição não vai ser um círculo pigmentado, mas um círculo que é resultante da reação da água com o suporte. Eu fico curiosa de saber o seguinte, os estudantes, eu acho muito interessante aprenderem na modernidade. Eu acho que isso aí é essencial que nós estamos nessa modernidade, falemos sobre ela Sim. E possamos vivê-la, do que viver só do passado. Mas ainda, em alguns momentos, eles acham que conhecer os artistas do passado é muito importante. Sim, sim. Né? Todo mundo vai a Paris e precisa ver a Mona Lisa, que foi uma expressão. Como você vê isso? Essa relação do passado, do presente, a valorização, há alguma relação para você? Sim, ou como é isso? Eu penso que hoje, eu sempre falo para os alunos que o contemporâneo ele é um feixe de metonímias visuais, de fragmentos. Né? Você vai ver um filme, alguém diz, tem uma luz impressionista ali, né? tem uma gestualidade barroca, quer dizer, sem ser propriamente um filme barroco, mas pontuado por isso. Por isso esse resgate ao passado, para a identificação dessas poéticas, do que elas significaram, né, simbolicamente, né, o contexto em que elas foram produzidas, para quando uma leitura ocorrer de uma obra contemporânea que metonimicamente vai falar do barroco, que essa poética seja identificada. Então, por isso que eu falo, esse retorno ao passado é justamente porque no contemporâneo há uma chuva de metonímias, né? E as poéticas são
regidas por leis próprias, diferente do modernismo, em que você estava vinculado àqueles movimentos estéticos, aos ismos, né? Hoje... É que a gente, às vezes, não conhece exemplos desta linguagem, né? Sim. Que você está contando para nós. Mas outro ponto também interessante desse seu trabalho é que, desde a infância, nos documentos oficiais, as diretrizes sobre a educação, eles falam na aula de artes de uma característica a ser desenvolvida que eles chamam apreciação. Lembra disso? Eles falam em manifestação e falam em apreciação. O que é apreciar? Parece que você valoriza esta característica da aula de artes, que os professores às vezes trabalham menos nos anos iniciais. Sim. Né? Eu acho que com a criança, eu sou artista visual, fiz uma exposição recentemente chamada Minas Líbano, que eu fundi os dois imaginários, né? O meu pai é mineiro, a minha mãe é libanesa. Isso começou a me cutucar, a querer virar uma obra, né? Eu trabalhei com obras fixas, pinturas, desenhos e com vídeos. Eu recebi crianças de 5 anos e não disse absolutamente nada. Falei, vamos fazer um passeio pela exposição. Os vídeos são extremamente mórbidos, são álbuns de família, o tratamento visual não é agradável. E uma criança me perguntou assim, professor, aquele menino ali é morrido? Né? Quer dizer, ele identificou alguma coisa desse imaginário que, de repente, ele já tem isso em construção. Né? Então, eu fiquei muito assustado porque as perguntas nasceram em função de reações a que o vídeo era realmente, né? O tratamento de imagem, a sonoridade, a fusão de imagens, de sobreposições. Então, eu acho que uma criança, quando vê uma obra, está em contato com a obra de arte. Inclusive, eu estimulo muito aos alunos, quando eu vou falar de apreciação, de leitura de imagem, eu falo, vocês não se esqueçam não entrem imediatamente perguntando. Deixa acontecer, faz uma proposição mais fenomenológica, deixa essa Você imagem... fala assim para as crianças? Hein? Não, para minhas alunas de formação, né? Quando eu estou formando as alunas para trabalhar com crianças. Então, por exemplo... Explica um pouco o que é isso. A questão fenomenológica a criança vai conviver com a imagem sem a mediação do professor. Então, ela vai ficar 15 dias ali convivendo e a gente não sabe medir o quanto aquela imagem o que ela está fazendo reagir, né, na criança. Depois entra-se com a questão das formulações de apreciação, há toda uma roteirização que vai do plano mais sensório até a questão mais simbólica. Você falou que, enquanto professor de artes, né, que você tem com as crianças pequenas, você fez uma exposição. Sim. Você acha que deve ser um professor de artes ser um artista? Não necessariamente, mas eu acho que, se não é um artista, tem que estar envolvido com as questões da problematização do processo criativo. Como eu falei para vocês, o jogo Mirachenda que eu produzi, que eu propus, né? Quer dizer, o professor não pinta, não desenha, mas ele participa de uma experiência estética em que ele vai sentir, né, a partir de pincel, água e suporte, questões relacionadas vamos dizer, a poética de um artista brasileiro, no caso a Mirachenda. Então acho necessário isso. Você está falando que, se eu entendi bem, que você propõe não só jogos que a gente agora chama de games, porque está na internet. Sim. E tal, e as pessoas vão entrar na rede, mas também jogos que são, vamos dizer, experiências táteis, sim, experiências visuais, que têm uma estrutura de jogo. Sim. E aí eu fiquei pensando, né, assim, o jogo, ele tem uma competição, ele tem um ganhar e um perder. Como é que você articula isso? Os meus jogos não têm essa questão do vencedor e do perdedor. Inclusive, eu respeito as temporalidades dos participantes. Mesmo que as combinatórias geradas, até alunos da matemática me ajudaram a ver na questão da probabilidade, acho que cada jogo pode gerar 210 combinatórias, um jogo, né? 210 possibilidades.
É muito da combinatória definida pelos lances do dado, que ela vai ter uma complexidade. Então você entra na ideia do jogo, não nessa ideia do jogo que a gente tem em geral, que é uma competição, não. mas no jogo, na acepção da palavra de brincar com a coisa, de poder experimentar de forma lúdica. Lúdica e também adentrar a partir dessa ludicidade que os adultos às vezes temem, né? Quando eu apliquei esses jogos inicialmente para adultos, eles, o que eu vou fazer com essas 3 possibilidades? Né? Mas é também uma complexidade, é um problema a ser resolvido. E a arte é problema, né? As pessoas às vezes colocam a arte na esteira da terapia, mas não é verdade. Diante de uma tela branca ou de um papel, a relação da transposição de ideia para uma materialidade, isso é muito complexo. Então, a Fagor Ostrov falava muito isso, né? Que a arte pressupõe complexidade, cognição, vai por aí. Né? Então, a terapia também. mas como ficou muito marcado... né? Porque agora, acho que faz-se essa associação dessa expressão do si mesmo através de um objeto, sim, através de uma ação artística. Você vê, no caso do Cunningham, o coreógrafo norte-americano, ele pediu Jasper Johns para fazer o cenário, o Cage fazia a música e ele a coreografia, mas nenhum deles sabia o que um estava fazendo. Gerava uma tensão criativa e depois tinha que haver uma negociação, porque a tese do Cunningham é que a música não governa a dança, ela é independente da dança. O corpo não precisa ser movido pelo impulso da música. Então, no Cunningham, quando você vê um espetáculo dele, tem muita coisa no YouTube, o que é movimento corporal, a música que está sendo executada e o cenário coexistem, mas eles não têm um propósito de uma hierarquia, entendeu? De linguagem. Isso criou um rebuliço danado na questão do código da dança, por exemplo. E a Santaella fala no Matrizes, né, que mesmo sem o corpo em movimento, mesmo sem música, ele está com a sintaxe da dança, porque ele é progressivamente, né, ele está com a sintaxe do sonoro, quer dizer, um corpo em movimento, mesmo sem música, ele está sob a lógica da sonoridade, que é uma progressão, né, temporal no espaço. Embora isso já esteja provado, a educação às vezes pensa que tem que ser alguma coisa articulada. Sim. Né? Então, se tem ficamos pensando agora, junho, festa junina, e aí tem que ter a dancinha, e tem que ter na música, tem a musicalidade, existe a letra, da letra traz uma expressão corporal, que traz todo o imaginário, né, sim, que vem junto. Então, eu acho que é uma coisa bastante interessante, porque é uma coisa nova, né, que você está trazendo, que ainda está, eu sinto que ainda está estruturando essa grande, eu acho que vai ser uma revolução na área de arte. Sim. Trazer a contemporaneidade para este momento de transformação das escolas. Você encontra resistências quando você fala isso, apresenta isso? Porque o que acontece? Eu faço parte de um grupo de pesquisa com a professora Ana Abreu, Formatio, sim, e ele lida justamente com formação docente. E no meu caso, na minha linha de pesquisa, eu trabalho com a inserção dessa complexidade própria da arte, justamente para realmente tirar esses vícios, né, de uma interdisciplinaridade muito previsível, né, que também não coloca o simbólico da cultura brasileira em relevo como deveria ser colocado. Se utiliza muito disso, né, e empobrece. E também tem a questão da hibridização, né, da mestiçagem brasileira, de que eu tenho atualmente um encontro entre diferentes culturas, como eu vi o espetáculo do Grupo Corpo Gira, do Metá Metá aqui de São Paulo, que tem uma outra pegada, né, vamos dizer assim, em relação à apresentação dos códigos sonoros da Umbanda do Candomblé, por exemplo. Então, isso é contemporâneo. E às vezes fica muito estagnado numa fonte, né, assim, já que você sabe que... e não se pensa como é que isso está ocorrendo hoje, né, na cultura brasileira.
É que eu fiquei aqui pensando, né? Eu tenho uma netinha até 7 meses e a outra vovó dela é professora primária, então ela já vai começando a ensinar uma musiquinha e cada musiquinha tem o seu gestinho. É isso que né? eu falei. E a gente fica lá encantada, né? Ela faz assim com a mão, se descobre virando a mão e tal. E eu pensei um pouco nisso, né? Como é que isso é educado, né? E ao mesmo tempo do desconforto que me causa quando eu não consigo, num determinado espetáculo, unir o movimento do bailarino à música que está acontecendo. Né? Então eu fiquei pensando como é que é isso para você? Essa suposta desconexão, né? Entre movimento e música. Eu acredito porque, que... assim, é um desconforto necessário, ele é proposital. É proposital e você acaba percebendo o caráter da coexistência de duas linguagens, né? Isso é importante, é interessante. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tem alguma recomendação que você queira finalizar essa conversa nossa? O que você acha de relevante para esse momento atual, a educação ficar atenta? Eu acho que no caso do ensino da arte, conviver com a arte, se não se pode ir a um espetáculo de música, a um concerto, a hipermídia está povoada disso. Então você, às vezes, tem transmissões ao vivo, né, de grandes concertos, e ficar atento a todas essas linguagens, né, sem preconceito, de que isso tem que ser trazido para um campo já legitimado pela crítica, mas ficar atento a todas as linguagens. E se tem na internet algum acesso aos jogos que você propõe? Não, porque são jogos, os diagramas são físicos ainda, né? A busca é na hipermídia. Eu vou publicar agora, eu estou quase finalizando um trabalho que eu quero publicar, chama Jogos com a Visualidade e Outras Proposições, em que há todo o encaminhamento de como esses jogos acontecem. Eu vou agora a Manaus na semana que vem para um encontro semiótico, onde eu vou apresentar os jogos com sonoro, visual e verbal. Vamos ficar Bom, esperando, com essas, vamos aguardar, e com essas visões da grande modificação que a área, porque a cultura nós precisamos ter acesso, e a sua provocação é assim, vamos a espetáculos musicais, artísticos, teatros, etc. Essa provocação fica presente. Agradecemos a sua presença e até o próximo encontro.